Eu gostaria de fazer uma oração com você agora, antes de nós lermos hoje o capítulo 6 do livro Cântico dos Cânticos. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de abrir a Bíblia, Sagrada Escritura e ouvir a Tua voz. Quero ser, nesse momento, tocado pelo Senhor, junto com meus amigos que acompanham comigo agora a Tua Palavra. Fala o nosso coração, transforma a nossa vida e dá-nos a certeza de que o Senhor a cada dia nos transforma. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos então ler o capítulo 6 de Cântico dos Cânticos. É um livro que exalta a família, exalta o casamento, como nós temos falado aqui. Ele exalta a sexualidade humana como um presente de Deus. E o capítulo 6 é também um dos capítulos lindos deste livro. Eu destaquei alguns versos que a Bíblia falou comigo nesta manhã e eu quero também fazer o mesmo, incentivar você também a destacar, ok? Pegar ali a sua caneta e destacar o verso que mais chamou a sua atenção. Então vamos lá. O primeiro verso que eu quero falar para você é o verso 3, que diz assim: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Esta expressão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, me lembrou de um outro versículo da Bíblia que está lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 7. Você lembra desse capítulo? Ele também fala sobre casamento. Vamos dar uma olhada lá? 1 Coríntios capítulo 7. Paulo, ele fala aqui sobre o casamento, a relação matrimonial, e ele fala o seguinte, então, a partir do... vamos falar aqui a partir do versículo 3. Ele diz assim: O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim a mulher. O que o texto está falando aqui, tanto em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, como aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, é que no ambiente do casamento, eu, como marido, devo me preocupar em fazer a minha esposa feliz. E ela deve se preocupar em me fazer feliz. Então, eu, certa vez, ouvi um jovem dizendo o seguinte, quando lhe perguntaram, por que você quer se casar? E ele respondeu dizendo, quero me casar para ser feliz. Mas esse é um conceito um tanto quanto equivocado a respeito do casamento. O melhor seria dizer, eu quero me casar para fazer a minha noiva feliz. E ela então dizer, eu quero me casar para fazer o meu noivo feliz. Nesse sentido é que o apóstolo Paulo e também Salomão, lá no capítulo 6 de Cânticos, ele diz o seguinte, nós não pertencemos a nós mesmos, mas eu pertenço à minha esposa e a minha esposa pertence a mim, ou seja, a minha preocupação como marido deveria ser, ou deve ser, proteger a minha esposa, respeitar a minha esposa, amar a minha esposa, ok? Orar pela minha esposa, apoiar a minha esposa, ajudá-la, compreendê-la, além de ser o seu amante, além de ser o seu marido, ser também o seu melhor amigo. Então, comunicar-me com ela, falar com ela, orar junto com ela. Se nós fizéssemos isso mais, se nós desenvolvêssemos mais esse hábito, haveria mais respeito no lar, haveria mais amor, haveria mais compreensão e muitos casamentos felizes, mais lares felizes. Que tragédia, né? Quando nós vemos a violência familiar aumentando cada vez mais, né? Maridos que batem na esposa e tal, a infidelidade aumentando. Não é esse o plano de Deus. Bom, quando nós voltamos ainda para Cântico dos Cânticos no capítulo 6, nós vemos ainda aqui outras lições que eu quero destacar para você. Vamos lá. Pelo menos os versos que chamaram a minha atenção, e eu creio que quando você ler o capítulo 6, Deus vai falar de maneira assim bastante particular para ti também. E talvez você vai selecionar outros versos. Por exemplo, veja que eu já mencionei aqui no capítulo 1 e outros capítulos, porque isso é um tema recorrente em Cântico dos Cânticos, que é a questão do elogio. Por exemplo, no verso 4, ele começa dizendo, formosa és, querida minha. Então ele elogia a sua noiva que no versículo 13 é chamada de sulamita. A expressão sulamita, que é mencionada aqui no capítulo 6, ela é uma forma feminina de Salomão, é o equivalente a dizer assim, a senhora Salomão, né? Ou
a senhorita Salomão, no caso aqui a senhora Salomão. Então, essa sua esposa aqui já, identificada como Sulamita, ela é chamada pelo esposo de Formosa, e ele compara a Sulamita com Tirza, perdão, no versículo 4. Então, o que ele quis dizer ao comparar ela com Tirza? É que Tirza era notável pela sua beleza. Então, é um elogio à beleza da sua esposa. Ou seja, elogiar o cônjuge é um poder motivador, é uma forma especial de reconhecimento. Então, nós deveríamos cultivar mais este hábito, né? O hábito de elogiar. Agora veja, elogiar em público, e se precisar corrigir ou falar de alguma coisa que necessita corrigir, isso se faz em particular. Mas também no devido espírito, da maneira correta, ok? Outro verso que me chamou a atenção aqui no capítulo 6 também é a última parte do versículo 4 e também o versículo 10, a última parte do versículo 10. A última parte desses dois versos diz o seguinte, ele diz assim, o esposo menciona, no início ele diz, formosa és tu e tal, como Tirza, aprazível como Jerusalém. Aí ele diz, formidável como um exército com bandeiras. Depois do final do verso 10 ele repete, formidável como um exército com bandeiras. Lá no livro Profetas e Reis, na página 725, essa expressão ela é utilizada para identificar a igreja vencedora, a igreja que sai para falar do Evangelho, a igreja que sai para transmitir a mensagem de Cristo, igreja no sentido de pessoas, ajuntamento de pessoas aqui. Então, uma igreja vitoriosa, assim como um exército organizado, bem organizado e treinado era vitorioso pelo auxílio de Deus, a igreja é identificada como uma igreja vitoriosa. Mas aqui ele faz essa comparação com a esposa, mostrando que a esposa era bonita, mostrando que a esposa era bela na sua aparência, mas também mostrando que a esposa era bela no seu caráter. Então ele elogia ela pela sua aparência física, mas também pelo seu caráter. E esse caráter, ele pode ser visto, por exemplo, no final do verso 9. O que diz esse versículo 9? Diz o seguinte, ó, ele diz, mas uma só é a minha pomba, ela é minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquela que a deu à luz. Aí ele diz, viram-na as donzelas, e lhe chamaram ditosa. Ditosa aqui tem a ver com o caráter da Sulamita. Viram-na as rainhas e as concubinas a louvaram. Tem a ver com o caráter dela e remete a outro texto que Salomão falou lá no final de Provérbios. Vamos dar uma olhada, então, o que Salomão falou lá no final de Provérbios? Provérbios, capítulo 31. Aqui Salomão apresenta diversas características da esposa ditosa. Ele fala, por exemplo, que é uma mulher de caráter firme, no versículo 10. Ele fala que ela não se cansa de fazer o bem, no verso 12. Ele fala que ela é eficiente, que ela sabe pesquisar o melhor preço, portanto, ela é diligente, no versículo 13, 14 e 15, ele fala que ela é uma boa administradora, versículo 16, que ela é forte, ela é generosa, ela é precavida, tudo o que precisa ser feito, ela faz bem feito. E aí ele faz uma declaração em Provérbios 31, verso 23, que é um capítulo que nós já analisamos aqui, mas ele está em relação com Cântico 6. Ele diz o seguinte, o seu marido, ou seja, o marido dessa mulher ditosa, no caso em Cântico 6, o marido da Sulamita, ele é estimado entre os juízes. Ele é estimado entre os juízes. Por quê? Por causa desta mulher. Ou seja, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher, que é identificada lá em Cântico 6 como a Sulamita. E aí ele diz o seguinte no verso 29 de Provérbios 31, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Por quê? Porque seu caráter, sua vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Não é lindo esse capítulo 6 de Cântico dos Cânticos? Para você que é mulher, o apelo hoje é, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Para você que é casada, ora pelo teu esposo. Coloca ele também na presença de Deus todos os dias. Ora por ele, tá bom? Se ele já pertence a Jesus,
ore para que ele permaneça firme. Se ele não pertence ainda, ore para que ele possa entregar o seu coração a Cristo. Há poder nas orações de uma mulher sincera e fiel ao Senhor. Eu quero orar agora por isso. Se você é homem, valorize a sua mulher. Ore por ela. Ore abraçado com ela todos os dias, valorize a sua esposa e ore também nas suas orações intercessoras por ela. Tudo bem? Eu quero fazer isso agora orando por você, pelo casal, pelo homem, pela mulher e pela família. Você poderia orar comigo nesse momento? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor dirige a cada pessoa que se entrega em suas mãos. Deus Todo-Poderoso, eu quero orar pelos casais, pelas famílias, pelas pessoas. Aceita a nossa oração e abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.